Também podemos dizer que esses órgãos têm ampla autonomia administrativa, financeira e técnica e que incluem entre suas funções as de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Destacamos ali planejamento e supervisão, por quê? Porque, na verdade, as outras funções, que é a função de coordenação e a função de controle, também serão encontradas com frequência em órgãos de uma outra categoria. Já as atividades de planejamento e de supervisão são mais afetas aos órgãos que estão nessa categoria, na categoria de órgãos autônomos. Agora, que exemplos podemos dar de órgãos autônomos? Ali, nós podemos considerar ou enquadrar, por exemplo, os ministérios, as secretarias estaduais. Quando eu digo os ministérios da Saúde, Justiça, o Ministério da Fazenda e etc. As secretarias de Estado, as secretarias de município, a Advocacia Geral da União, a AGU, também estaria enquadrada ali. Agora, além dessa, nós temos uma outra categoria, que é a categoria dos órgãos superiores. Na verdade, essa é a categoria de mais difícil caracterização. A gente mais a identifica pelo que ela não tem do que propriamente pelo que ela tem. E aqui eu preciso fazer uma pausa para dizer-lhe o seguinte, meu amigo. Em prova, o mais comum é a exigência desses conceitos. Dificilmente as questões colocam um órgão para você qualificá-lo. Quando colocam, normalmente é um órgão independente. Então, se puserem assim, o TSE ou o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é qualificado como órgão. Não há dúvida nenhuma que o Tribunal Superior do Trabalho, sendo um tribunal judiciário, ou ainda que fosse uma vara judiciária, mas não é, mas enfim, sendo o Tribunal Superior do Trabalho, ou que fosse um Tribunal Regional do Trabalho, esses são claramente órgãos independentes. Todos os tribunais judiciários, todas as varas judiciais ou judiciárias são considerados órgãos independentes. Entendido? Agora, os órgãos subalternos, e nós estamos então a tratar neste momento dessa terceira categoria, têm poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle de uma chefia mais alta. E não gozam de autonomia administrativa nem financeira. Perceba que nesse segundo traço está a grande distinção entre os órgãos independentes, entre os órgãos autônomos e os órgãos superiores. Há, na verdade, uma certa semelhança nas atribuições. Aqui a gente não encontra atribuições de supervisão, de planejamento, mas encontra noções correlatas, como a de direção, de controle, de comando. De modo que a grande diferença está no fato desses órgãos não terem autonomia administrativa nem financeira. Podem, inclusive, ter autonomia técnica. Bom lembrar. As procuradorias judiciais, as consultorias jurídicas dos ministérios, esses órgãos, procuradorias judiciais, consultorias jurídicas dos ministérios, departamentos, inúmeros departamentos que existem em órgãos administrativos vários, não é? Esses órgãos podem não ter
autonomia administrativa nem financeira, como de fato não tem. Mas, por exemplo, a consultoria jurídica de um ministério tem autonomia técnica. Uma procuradoria judicial tem autonomia técnica. Certo? Então, eles não têm autonomia administrativa nem financeira, mas podem ter autonomia técnica. Procuradorias judiciais, com a consultoria jurídica dos ministérios, citei ainda, que vale a pena lembrar, departamentos, alguns autores mencionam divisões, mas enfim, nós temos muitos órgãos que se encontram aí nesse extrato, nessa camada da pirâmide orgânica. E no degrau, primeiro, no degrau de baixo, nós temos os chamados órgãos subalternos. Os órgãos subalternos são de fácil identificação.